Bem, então dando sequência à nossa reflexão sobre o texto de Caeiro, eu achei interessante finalizar essa aula sobre Caeiro com essa camisa. Essa frase aqui é uma frase que se encontra na obra Yuga Sutra de Patanjali, que foi o grande decodificador do Yoga, que sintetizou o que é o Yoga, como é o caminho do Yoga. E a tradução dessa mensagem aqui seria mais ou menos como a cessação dos movimentos da mente. E Yoga é a cessação dos movimentos da mente. O caminho do Yoga é um caminho que vai te fazendo cada vez mais silenciar toda essa movimentação e essa macaquice mental, te trazendo para o momento presente e para um estado pleno de presença e de silêncio. E eu acho que isso comunica muito com o que Alberto Caeiro principalmente disse na aula anterior sobre a importância de silenciar esse falatório mental e conectar a nossa visão do mundo tendo como origem a própria alma. E esse é o caminho do Yoga. E isso também fortifica e justifica o argumento que eu comecei dizendo da relação do Alberto Caeiro, do que ele diz, com as correntes orientais, em especial do budismo e do yoga. Então, nessa segunda parte do poema O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, na verdade essa parte é uma parte que eu fiz a leitura do serviço público do Legere, que são as postagens abertas para todo o público no canal do Instagram. Mas ali eu fiz somente a leitura desse trecho e aqui a gente vai aprofundar, porque é um dos trechos mais lindos do Alberto Caeiro. E ele diz assim: não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro, dizendo-me: aqui estou. Aqui há uma grande crítica implícita sobre essa ideia comum das religiões tradicionais de personificar a figura de Deus, de colocar Deus como um homem, uma figura humana que um dia pode aparecer para você e talvez te falar tudo o que você gostaria de ouvir. E essa é a primeira grande crítica que Alberto Caeiro faz, implícita, que é: não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida, que viria falar comigo, quer dizer, ele, manifestado, viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, ou seja, teria que entrar na porta dele personificado, dizendo nas palavras humanas: aqui estou. Isso é uma crítica implícita no sentido de que quando a gente coloca Deus, se Deus é o criador do infinito, e o infinito é a maior dimensão que existe, porque não tem início nem fim, só pode ser maior o que não tem início e nem fim, exatamente o que cria esse algo que não tem início nem fim. O Criador do infinito, ele é a maior entidade que existe, porque algo que é maior que o infinito só pode ser o completo, absoluto. Então, quando eu pego toda essa consciência que criou o infinito, que a gente poderia chamar de Deus, que é maior que o infinito, quando eu pego isso, que é algo gigante, que está além de todos os países do planeta Terra, de todos os oceanos, e da vida imensa que existe nos oceanos, e da vida imensa que existe na Terra, esse ser
ele está além do próprio planeta Terra, do sistema solar. Ele está além da própria galáxia onde vivemos. Ele está além de todas as galáxias, ele está além da criação de tudo. É imenso. E como que esse ser imenso, ele simplesmente ia se diminuir uma figura humana para chegar na porta da casa de alguém e falar: aqui estou. Isso, talvez a gente poderia dizer que será que isso, essa entidade que chegaria nessa porta, seria Deus? E a crítica implícita é dizer que, no geral, a gente resume Deus por uma projeção do que a gente gostaria que fosse Deus. Em parte, uma figura humana que chegasse para a gente e nos curasse e desse uma grande explicação sobre algo que a gente está vivendo e passando. Mas ele diz que eu não acredito nesse Deus. Porque se Deus é infinito, ou melhor, se Deus é além, é maior que o infinito, o Deus, o divino que eu quero me conectar, é esse divino que não está reduzido em uma forma, mas que penetra e está contido em todas as formas, em cada ser humano, em cada planta, no vento, todos os aspectos da natureza. Talvez a gente poderia arriscar dizer que isso seria algo próximo do divino. O absoluto só pode estar em tudo e não numa coisinha apenas. E ele continua: mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Veja bem, ele diz que não acredita num Deus, porque ele nunca ouviu. Porque se Deus existisse, esse Deus personificado, ele chegaria na porta dele abrindo, dizendo: aqui estou. Você não quer saber quem é Deus? Pois então, eu sou Deus. E ele continua: mas se Deus, ao contrário dessa visão personificada, é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então eu acredito nele. Acredito nele a toda hora. E a minha vida é uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Veja bem, retomando o que eu acabo de dizer, se Deus é uma figura humana, eu talvez nunca tenha o conhecido, porque talvez ele teria que se apresentar a mim. Mas quando eu olho para o mundo e vejo essa imensidão, a complexidade que é a vida e a manutenção da vida, a diversidade da natureza, se Deus é flor, árvore, os montes, o sol, o luar, então eu acredito nele, porque aí a gente está falando de uma dimensão ampla e abrangente do divino, que em parte está na natureza, que já existia antes de nós e é quem possibilita que a nossa vida exista. E se Deus está na natureza, no ambiente natural, esse vento que faz carinho na minha pele e nos meus cabelos, nessas árvores que estão balançando atrás de mim, no ar, no oxigênio, Deus está em toda parte. Ele está fora de mim, está dentro de mim. E se Ele está em toda parte, eu o vejo a todo momento. E então, eu acredito nele a toda hora. E a minha vida, se ela está infundida no divino, que é a natureza,
é uma oração. Ela é toda uma oração e uma missa. A cada momento que eu vivo, que eu respiro, é um momento divino, porque eu estou infundido na totalidade do absoluto, nesse espaço onde eu estou. Então, todo momento é uma oração sem precisar falar, e uma missa sem precisar fechar os olhos, só de respirar e estar aqui. E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Eu estou completamente em comunhão com Deus, porque tem um animal que eu não sei se vai dar para ouvir nesse vídeo, que eu nem sei o que é, que ele vira e mexe, ele faz uns sons aqui na floresta, no mangue, e há vários passarinhos cantando. Isso é uma comunhão pelos ouvidos, é ouvir a voz de Deus em suas várias formas, e olhar isso é olhar a própria criação divina, que é a vida. Ele continua: mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para aquele chamo eu Deus. Chamo-lhe flores e árvores, e montes, e sol e luar. Porque se ele fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. Se Deus é a natureza, se Deus é tudo que existe, que está ao nosso redor, e a nossa própria constituição, porque o nosso corpo é formado pelos mesmos elementos químicos que existem no universo e na Terra, para que ele chamo eu da palavra Deus, porque quando eu digo Deus, é uma outra forma de reduzir uma ideia a um conceito. Como eu posso reduzir ou conceituar o infinito? Mais profundamente ainda, se Deus está além do infinito, como eu posso reduzir algo que é além do infinito? O nome Deus não consegue abranger a totalidade do que é o divino. Eu gosto muito de algumas tradições, algumas falas que dizem o sem nome, o inominável, se referindo a Deus, ou o absoluto, ou o grande mistério, ou o grande espírito. Essas duas últimas são expressões usadas pelos indígenas, porque mostram um respeito por algo que está muito além, inclusive, da nossa total compreensão, principalmente no campo da mente. A partir da centelha divina do coração, a gente consegue ter lapsos e se conectar com uma conexão com o divino, mas a partir da alma e do espírito. Mas a mente, ela não consegue compreender o infinito, o divino. Ela não tem nem capacidade. Então, se Deus é a natureza, é esse mundo manifesto, é tudo que existe, é muito maior do que uma palavra, uma palavrinha que possa dizer é isso, porque isso significa reduzir a totalidade, o infinito, em algo minúsculo. E talvez o mais sensato seria dizer o sem nome, ou o todo, o todas as coisas, o absoluto. Além disso, quando a gente concentra muito a totalidade na figura de Deus, e quando a gente fala de Deus, a gente tem muito uma influência da tradição cristã que imagina um Deus como um homem velho, barbudo, personificado. A gente tira a compreensão de Deus como a totalidade para associar com uma ideia de homem.
Alberto Caeiro diz: se ele se aparece para mim de todas essas formas naturais, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E aí em seguida ele diz: e por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? E aqui ele continua essa crítica implícita até de tantas tradições e religiões que passam sempre a vida inteira querendo dizer que Deus é isso. Deus é isso. O que os outros dizem não é. Deus é isso. E o que ele diz aqui é que ele tenta não entender o que é Deus. Cessação do movimento da mente. Não tentar intelectualmente entender o que é Deus, mas sentir Deus. E sentir Deus é estar aberto ao todo, a tudo que está ao meu redor, e não só o que está ao meu redor, mas a mim mesmo, ao que está dentro de mim, ao que me compõe a minha essência. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio, se Ele foi o Criador de tudo, inclusive de mim? Que audácia minha querer dizer para quem me criou e criou tudo, dizer quem Ele é. Obedeço-lhe a viver espontaneamente. Como eu acabo de dizer, não com a mente intelectual que fica pensando e ruminando explicações, cessação dos movimentos da mente, mas sentir Deus. Como? Espontaneamente. Se você não consegue sentir Deus no vento que passa pelo seu corpo, no som dos pássaros, nessas formigas, em todas as vidas que nesse exato momento convivem comigo, algumas formiguinhas que estão passando ali, elas estão vivas junto comigo e a gente está compartilhando o mesmo espaço. Acabou de aparecer um beija-flor aqui. E ele está vivo junto comigo. Todos formando esse único momento. Tudo isso é divino. Se eu não consigo perceber o divino nisso, eu não vou conseguir perceber o divino e algo maior. E o Caeiro diz: obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar, e sol, e flores, e árvores e montes. E amo-o, sem pensar nele. E penso-o, vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Ele começa então esse trecho dizendo: por isso eu obedeço-lhe, de não chamar de Deus. Que mais sei eu de Deus do que Deus de si próprio? Eu não tenho que querer ficar tentando entender o que é Deus. Deus age assim, Deus quer isso, Deus é aquilo. Eu preciso sentir Deus. Eu preciso me conectar com Ele. Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. Não intelectualmente ler milhares de livros e tentar pensar, imaginar, escrever o que é Deus num livro ou numa frase, mas sentir com a pele, com o coração, com a alma, a presença dele em cada minúscula coisa, um grãozinho de terra que está aqui no chão, uma plantinha que caiu da árvore. O divino está em tudo. E chamo-lhe luar, e sol, e flores, e árvores e montes. E eu amo, sem pensar nele. E eu penso-o, vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora.
Porque se você vê Deus numa figura humana, que às vezes pode aparecer para você ou não, você fica limitado com essa visita, como ele diz. Deus, se existisse, chegaria na minha porta abrindo e dizendo: aqui estou. Mas se você vê Deus em tudo, em você, em tudo que está ao seu redor, a todo momento você está com o divino. Todo momento é uma comunhão, uma missa. E eu penso nele, não refletindo, mas vendo e ouvindo. E ando com ele, portanto, a toda hora. Porque em qualquer lugar que eu transitar, eu vejo o divino. Porque ele está em todos os lugares, em todas as partes. Esse é o Alberto Caeiro, gente. E eu acho que, espero que tenha sido possível ficar claro esse argumento de como o Alberto Caeiro é ligado com a espiritualidade. Ele está falando de divino aqui a todo momento. E um conceito do codificador do yoga, Patanjali, que viveu antes de Jesus. Yoga é a cessação dos movimentos da mente. É exatamente o que Alberto Caeiro diz: eu amo Deus sem pensar nele. Eu penso em Deus vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Isso que o Alberto Caeiro diz é yoga. E eu acho que a mensagem final é o grande, inclusive, trabalho do Ligeiro. A mente é importante, a reflexão é importante, o conhecimento é importante, inclusive é uma das linhas de yoga, Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. Mas muito mais do que a mente, a gente precisa se conectar com o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência, essa pulsação aqui de dentro. Que a mente, ela vai projetar o que eu quero que seja o divino, ou o que eu quero que seja qualquer coisa, vai criar imagens ilusórias, paranoias, fantasias. Mas o coração, a sensibilidade, não. Ela está sempre aberta ao que está ao nosso redor, ao que está acontecendo. E eu acho que essa é a grande mensagem do Alberto Caeiro. Estar num lugar desse e estar em paz. Não precisar perder tanto tempo refletindo em tantas coisas. Tentando encontrar algum sentido. Mas se você parar e mergulhar e se fundir e dissolver no momento, você vai ver que esse momento é o maior sentido de todos. É viver esse momento, que é o que existe, é o que a gente pode, é o que a gente pode experienciar, porque o amanhã, do amanhã nada se sabe. O ontem já foi. Então essa é a mensagem do Alberto Caeiro. Pense menos, viva mais, sinta mais e se dissolva no todo. Não tente entender, encaixotar Deus numa caixa ou caçar ele com uma teia. É ridículo, é ignorante, é impossível. Mas se você enxergar o divino em cada minúscula coisa que existe no mundo, a todo momento, como o Caeiro diz, você estará com ele, você andará com ele, você sentirá ele. E toda a nossa vida será uma comunhão e uma missa. É isso. Boa jornada a todos. Ler, viver.